Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a diretora da Faculdade Venceslau Braz, professora, enfermeira, Débora Vilela. Professora Débora, um prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes, né? É sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, tentando ajudar no que for preciso, né? Tirando as dúvidas dos nossos ouvintes. Pois é, um dos nossos ouvintes, aliás, já tinham, ao longo do tempo, nós vamos colhendo aí várias demandas, né? E uma das demandas que eu achei muito interessante, o ouvinte ligou para cá e pediu para a gente falar sobre fobia, né? Porque tem parentes com fobia. Às vezes você diz assim, é meu parente, meu amigo, mas às vezes é a própria pessoa. Mas vamos começar nivelando a informação, porque todo mundo usa, às vezes tem palavras no nosso vocabulário que são utilizadas para um monte de coisa e que às vezes não tem nada a ver. Eu pergunto para você, o que é fobia? A fobia, tá? Ela faz parte do grupo das ansiedades patológicas. É um tipo de ansiedade, é a fobia. Então, a fobia então não é medo. Não. É medo, pode ser também. Ela é medo. É medo. Mas ela faz parte do grupo da ansiedade. E o que é uma fobia? É um medo exagerado de algo. Um medo que a pessoa não consegue vencer de maneira nenhuma. Então, isso é uma fobia, tá? É um medo, porque às vezes a gente fala, eu tenho fobia de andar de elevador. Sim. Mas se eu precisar ir no 12º andar, eu não tenho tanta fobia assim, né? Eu vou andar no elevador. Sim. E já uma pessoa que tem a claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, se precisar ir no 30º andar, ela vai de escada. Então tem grau de fobia. Então, a fobia mesmo a pessoa não enfrenta se ela não fizer um tratamento. E muitas vezes a gente fala, tem fobia. Muitas pessoas falam assim, uma fobia, que o povo fala muito, eu tenho fobia de barata. Mas não é uma fobia, muitas vezes é um nojo, assim, ela... Pois é, a palavra fobia está mal aplicada. Está mal aplicada. Tenho fobia de aranha. Exatamente, tem fobia de tudo. Realmente, tem pessoas, se a gente for analisar, existem mais de 500 tipos de fobia. Nossa. Pelo Código Internacional de Doenças, né? Então, realmente, é uma doença. É uma doença. É uma doença. E a mais comum delas é a fobia social. Olha, como é que é isso? A fobia social é o medo de falar com outras pessoas, falar em público, ter que apresentar um trabalho. O tal do TCC. O tal do TCC, né? Ou até mesmo uma entrevista de emprego, como estava falando no bloco anterior. Como que eu vou falar? Eu travo. Olha. Né? Então, essa é uma fobia, é o que a gente chama de fobia social, que é uma das mais comuns que tem. Ou seja, então, o professora Débora, isso é uma doença. É uma doença. Não é uma fraqueza da pessoa. Não. Porque estamos também falando com pais e mães que às vezes não entendem que os filhos tendo isso acham que é fraqueza, é um medo bobo, e não é, né? Não é. É uma doença. E quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é, porque existe o tratamento. Agora, essa doença tem cura? Sim, tem cura. Tem. Se a pessoa fizer um tratamento
tanto medicamentoso por um período de tempo, curto até, e uma terapia com um psicólogo, logo ela já consegue aos poucos sendo colocada frente a esse medo e consegue enfrentar essas situações. Ela é colocada para encarar o medo? Para encarar o medo. Então, se eu tenho, agora colocando o exemplo da barata ou da aranha, se eu tenho fobia de barata, vamos botar a barata para encarar. Pô, nós Foi coisa parecida. Sim, né? eu vou entrar até um pouquinho na área da psicologia, né? Temos a linha terapia cognitivo-comportamental. Sim. Que justamente o terapeuta, ele trabalha aos poucos o medo da pessoa. Então, ele vai junto nas primeiras sessões, até que a pessoa consiga superar esse medo, que é a mudança de comportamento. Olha, Débora, eu pergunto a você o seguinte, a essa altura tem um monte de pessoas, né, achando que tem fobia. Que eu tenho pavor sei lá, de aranha. Tem gente que realmente quando vê barata sai correndo, né? Como é que a pessoa vai avaliar se isso aí é aquilo que você colocou, é um nojo, é uma coisa que não chega a ser fobia, né? Até um comportamento normal, uma fobia de fato, alguém que tem de fato pavor do bicho. Tá. Toda vez, assim, quando a gente fala em ansiedade, que às vezes o termo ansiedade, os tipos de ansiedade, às vezes são um pouco popularizados de uma maneira errada, a gente sempre fala assim, é um problema, é uma doença, a partir do momento que começa a trabalhar o meu dia a dia. Que eu começo a evitar coisas, tá? Para não ter que ficar frente àquela situação. Então, vou apresentar um trabalho, por exemplo. Daí, no dia eu tenho uma dor de cabeça, eu travo, eu não consigo falar nada. Eu gaguejo, eu passo mal. Então, aí sim, a gente vê que é um problema. Olha. Quando começa a atrapalhar as minhas atividades diárias. Isso aí é um problema mental. Sim, é um problema a nível cerebral. Cerebral. Né? Agora, as consequências vão para o corpo, né? Então o cara passa mal mesmo, né? O cara passa mal mesmo. A pessoa, puxa vida. Né? Então, de fato, é um problema que precisa de um tratamento para quem tem. É um problema que ele pode se agravar. Existe a fobia pode levar, por exemplo, à depressão? A pessoa não quer mais sair, se tranca em casa. Se ela tem uma tendência a ter uma fobia e ela é obrigada a fazer as coisas, tá? Porque o nosso cérebro está muito interligado. Ela vai começar a se isolar do mundo. Né? Então ela se isola cada vez mais. Olha só, isso não é bom. Isso não é bom, porque a gente precisa, né, se comunicar com as outras pessoas em tudo, né? Sim, a gente não trabalha sozinho. Ou seja, não ser um indivíduo social não é normal. Não é normal. Você ficar eu, sou eu, isso não existe em nenhuma área. A gente precisa da outra pessoa para sobreviver. Olha aqui, tem um exemplo muito legal, Débora, aqui no Facebook. Eu trabalhei com o público há anos, mas na hora que eu tinha que apresentar um trabalho em equipe no curso técnico, eu travava as palavras mesmo sabendo a matéria. Exatamente. É isso que eu falei, não consegue. Não é que a pessoa está fingindo que não estudou direito. Não, ela não consegue, né? Então, nesse caso de apresentação,
É muito importante. Questão de apresentação do trabalho. Conversa com o professor antes. Olha, eu tenho isso. O professor muitas vezes vai indicar algumas formas de ajudá-la a vencer esse problema. Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda, né? Sozinho não vai. Não. Débora, tem outra questão chegando aqui interessante. Pergunta se a pandemia gerou muita fobia. Sim. A pandemia gerou, tá? Principalmente pelo excesso de formação, informações, fake news chegou na cabeça do povo, e isso fez com que a pessoa se isolasse muito, né? E até mesmo criasse um novo tipo de fobia, né? Que é o medo de pegar a doença. Isso também é fobia? É uma fobia. Tem gente que, apesar de nós estamos mais liberados agora, tudo, continuam não saindo de casa. Por quê? Se eu sair, eu vou me contaminar. Vou me contaminar. Débora, tem algumas questões aqui importantes chegando. Se você quiser tomar sua água, fica à vontade. Que eu vou passar uma aqui para sintetizar tudo isso. Essa questão voltada à ansiedade em relação à vacinação, ou seja, o medo de contrair a Covid, isso pode ser uma fobia também? O medo de ter a doença, então fica ansiosamente esperando a vacinação. Olha, sim, quando é que... eu preciso vacinar, e vai, né? Da mesma forma que nós temos o contrário, né? Pessoas que não estão se vacinando, esse é o com grave, medo, né? Dos efeitos colaterais, que acham que a vacina vai causar na pessoa. Também cria uma fobia. Eu não vou tomar vacina porque senão vão pôr um chip em mim. Eu já escutei essa história também. Então existe sempre, né? Toda situação que gera ansiedade pode gerar uma fobia. Meu Deus do céu, ou seja, nós estamos aí. Você acha que a fobia, então, ela é responsável por parte dessa quantidade enorme de transtornos que nós vemos na sociedade hoje? Todo mundo tem um pouco de fobia em relação a alguma coisa, de tanta informação divergente que a gente recebe? Sim. Olha só. Olha, Débora, eu vou ficar devendo mais essa entrevista para você, né? Fantástica. Quem quiser ter mais informação, olha, já tem aqui, olha, o Aparecido está falando aqui, ó. Obrigado pela matéria. Descobri meu erro hoje com o programa com a doutora. Aí, doutora Débora. Quem quiser mais informação, como faz? Pode procurar a professora Débora na faculdade? Pode procurar a professora Débora na faculdade. Nós estamos sempre à disposição, tá? Do ouvinte. Manda as perguntas para o Instagram da faculdade, para o Face da faculdade. O Instagram da faculdade qual é? É @FWB ou @Faculdade Venceslau Braz? @FWB. @FWB. Tá? E daí a Valéria passa para mim outras perguntas. Se alguém quiser que eu fale, assim, sugira algum tema para nós da escola, da área da saúde, estar falando, fique à vontade, tá? Que a gente vem, outros professores virão também, né? Você sabe que tema na área de saúde não falta aqui, né? Então, é só falar que nós estamos aí à disposição, tá? Estamos, porque para nós, eu acho que uma das nossas funções como enfermeira é informar. É informar, isso mesmo. E tranquilizar a população. Exatamente, tranquilizar a população que às vezes ficam... Olha, fica ansioso, né? Daí cria-se ansiedade. Exatamente. Olha, eu tenho certeza que o que a professora Débora colocou aqui serve como orientação para
centenas de pessoas que estão na nossa audiência, porque a fobia realmente é uma coisa que está generalizada. Nós temos percebido aí uma quantidade enorme de pessoas com os medos, muito em função da pandemia, da desorientação que está sendo gerada a partir disso. A Débora foi sensacional quando falou os fake news. Esses fakes estão gerando ansiedade e isso pode agravar o quadro de fobia de muitas pessoas. E se você percebe que tem alguém com esse sintoma, não condene como uma pessoa fraca. Isso é uma doença que precisa ser tratada. Exatamente, é isso que eu queria falar. A gente tem, por até mesmo conhecimento, quando fala-se em doença, transtornos psíquicos, as pessoas já isolam, né? Essas pessoas. E já falam, não, está mentindo, não está inventando tudo. E essa pessoa precisa cada vez estar mais próxima dos familiares, dos amigos, para poder superar essa fase. Olha, Débora, chegou uma pergunta aqui que é delicada, mas eu vou fazer. O internauta pergunta aqui no WhatsApp se a fobia pode levar ao alcoolismo ou à dependência química. Não me olha assim, não. Pergunta não é... Olha, obrigada por quem fez essa pergunta, tá? Porque realmente pode. Pode, né? Porque uma maneira que ele tem de escapar da fobia dele é o quê? O uso do álcool e o uso de outras drogas. Então ele já tinha uma quedinha. Surge a fobia, ele vai desenvolver uma dependência química, sim, de álcool e drogas. Outra doença, né? Outra doença, tá? Então, a gente tem vários casos de pessoas que são dependentes de álcool e droga e, no fundo, tem depressão. Aí vai embolando tudo, né? É. Nossa, então o negócio... Olha, então eu agradeço a ouvinte que ligou aqui e os outros ouvintes que ligaram aqui na rádio solicitando essa entrevista sobre esse tema tão importante, porque tá aí a Débora mostrando... tá aí, agora o negócio está complicando. Está perguntando aqui se a fobia pode levar ao suicídio. Oi? Se a fobia pode levar ao suicídio. Se pode levar ao suicídio? Dependendo do medo dessa pessoa, né, o desespero dessa pessoa, ela pode, né? Porque o suicídio são vários motivos, né? Nós teríamos até ter um programa especial em relação ao suicídio, né? Então ela pode, realmente, se ela está isolada, se as pessoas não entendem nela, muitas vezes fazem bullying com ela não vai dar conta. Olha. Ai, Débora, estou até com o coração acelerado aqui. Olha, professora Débora Vilela, eu lhe agradeço. Olha, eu queria agradecer muito aqui aos internautas, os ouvintes que participaram. Agradecer mais uma vez aqui aos que sugeriram esse tema e a professora Débora Vilela por mais uma vez, essa forma magnífica de expressar e de informar as pessoas sobre esses problemas que podem se tornar muito graves. Débora, até breve. Muito obrigado. Eu já agradeço a oportunidade, estamos à disposição, tá, Otávio? Tudo que você precisar, nós lá da escola estamos à disposição. Eu que agradeço sempre. Essa é a diretora da Faculdade Venceslau Braz, a professora e enfermeira com muito orgulho, Débora Vilela, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.